Você já acordou no meio da noite com a sensação de estar sendo observado? Eu sempre achei que isso fosse apenas coisa da minha imaginação, até a noite em que ouvi alguém me chamar pelo nome, do lado de fora da minha janela, no segundo andar. Desde esse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu cresci em uma cidade pequena do interior, cercada de histórias estranhas que corriam de boca em boca. Uma das mais famosas era sobre uma entidade conhecida como o Homem do Sussurro. Os mais velhos falavam que, por volta das 3 da manhã, era possível ouvir uma voz suave chamando pelo seu nome. Essa voz vinha sempre da janela do quarto. A regra era clara: geme, responda, porque no momento em que você respondesse, ele entraria, e depois disso, sua vida estaria condenada. Quando criança, eu ria dessas histórias. Achava que não passavam de invenções para assustar. Mas, quando fiquei mais velho, descobri que algumas lendas existem por um motivo. Numa madrugada fria de inverno, fiquei acordado até tarde estudando. A casa estava silenciosa. Meus pais tinham viajado e eu era o único ali. Por volta das 2:30 da manhã, apaguei a luz e me deitei. A rua estava mergulhada em silêncio. Apenas o vento balançava os galhos das árvores lá fora. Estava quase pegando no sono quando ouvi um som estranho, um sussurro. Era baixo, arrastado, como se alguém estivesse me chamando. Eu abri os olhos de repente e fiquei imóvel. Pensei que fosse impressão, mas logo ouvi de novo, mais claro, como se viesse da janela ao meu lado. Ei, abra a janela. Meu coração disparou. A cama ficava colada ao vidro, no segundo andar. Não havia sacada nem nada para alguém subir ali. Ainda assim, a voz parecia tão real que eu senti minha respiração falhar. Tentei ignorar. Me virei para o outro lado. Puxei o cobertor até o queixo. Mas então ouvi outra vez, agora direto, chamando meu nome. A voz era tão próxima que parecia estar dentro do quarto. Eu sei que você está acordado. Olha para mim, congelado. Virei lentamente a cabeça em direção ao vidro. E o que vi me deixou sem reação. Um rosto pálido, grudado na janela, me observava. Os olhos eram 2 buracos negros, profundos, sem pupilas. A boca era grande demais, como se tivesse sido rasgada até se abrir de orelha a orelha, formando um sorriso impossível. O homem inclinava a cabeça devagar, como um animal curioso, e repetia: "Deixa eu entrar, deixa eu entrar." Eu estava paralisado. O quarto inteiro parecia ter gelado. Cada palavra que ele dizia fazia o vidro tremer, como se não houvesse barreira alguma entre nós. Eu fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas um pesadelo. Quando os abri de novo, ele tinha desaparecido. Respirei aliviado, mas por pouco tempo. De repente, ouvi passos dentro do quarto, lentos, arrastados, como se alguém caminhasse em direção à minha cama. Eu pulei e acendi a luz, mas não havia nada. O quarto estava vazio, exceto pela janela, que agora estava aberta. Passei o resto da noite em claro, tremendo, sem coragem de sair da cama. Quando finalmente amanheceu, criei coragem para me aproximar. Foi então que percebi algo que me gelou por inteiro. No vidro embaçado da janela havia a marca de uma mão, e ela estava do lado de dentro. Depois daquele dia tentei me convencer de que tinha imaginado, mas alguns dias depois aconteceu de novo. Eu estava prestes a dormir quando ouvi a voz do meu pai me chamando. Reconheci claramente. Ele dizia: "Filho, abre a janela." Sue e you. Por um instante pensei responder, mas lembrei da história. Meu pai não estava em casa. E eu sabia que não podia falar. A voz repetia insistentemente, cada vez mais urgente, até que mudou. Ficou mais grave, arrastada, até voltar ao mesmo sussurro horrível que ouvi da primeira vez. "Deixa eu entrar." Na manhã seguinte, fui conversar com uma vizinha idosa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos,
e depois me contou uma história antiga. Disse que nos anos 70, um rapaz da cidade respondeu ao chamado do homem do sussurro. Os vizinhos ouviram gritos naquela madrugada. Quando entraram no quarto, a janela estava aberta e havia marcas de mãos por todo o vidro. O jovem, porém, havia desaparecido. Nunca mais foi visto. Desde então, passei a acreditar de verdade na lenda. Hoje, toda vez que acordo no meio da noite, sinto a presença de algo do lado de fora da minha janela. Às vezes, ainda ouço o sussurro chamando meu nome. Nunca respondi, mas confesso, cada vez que isso acontece, sinto a tentação aumentar. E eu sei que, no momento em que eu responder, será o meu fim.